Olá pessoal, vamos dar início aqui a mais uma aula de técnicas de construção. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre alvenarias alternativas e alvenarias com painéis. E o objetivo dessa aula de hoje é compreender as alternativas que existem na construção civil, eliminando bloco de concreto e outras alternativas viáveis e mais econômicas, e com painéis é aquela de drywall, o uso de drywall. Nessa aula dessa semana estou disponibilizando um vídeo, certo? Tá aqui o vídeo. Esse vídeo aqui vai estar disponível aqui no link para vocês visualizarem. Tem também os links de estudo, são sites, tem 10 lindas casas construídas com materiais econômicos, alternativas de construção em alvenaria, e um linkzinho aqui, ó, esse link, de uma apostila, uma apostila de 10 páginas. E nessa semana, eu não estarei disponibilizando atividades, só material para estudo, e conto com vocês aí nessa semana, a contribuição no aprendizado. Primeiro a gente vai falar sobre alvenarias alternativas. As alvenarias alternativas quais são? A construção de uma casa do sonho não é uma tarefa simples, envolve muito tempo de planejamento, pesquisa, orçamento e muito dor de cabeça. Apesar disso, é importante saber que há no Brasil outras alternativas de construção, além da alvenaria a mais comum no país. Essas alvenarias alternativas que eu estou demonstrando para vocês, tanto no Brasil como em outros países do mundo, eles se utilizam desses materiais. Um deles é a casa pré-fabricada de madeira. No Brasil não é muito comum o uso dessa casa de madeira, só nos Estados Unidos se vê a construção delas no Rio Grande do Sul, por ser forma mais rápida, naquele período que teve aquele furacão, que destruiu, tsunami destruiu lá no Rio Grande do Sul, se tornou mais viável a construção de casas de madeira. Ela é basicamente constituída por ripas de madeiras encaixadas numa coluna de madeira, totalmente de madeira. Se no nosso sertão, no nosso Ceará, ela não é muito viável por causa da temperatura e por um custo muito alto, essa casa ela chega a ser. E tem que ser preservada. Esse tipo de casa pré-fabricada tem que ter um aditivo para não ter contaminação aí de fungos, cupim, que possa danificar essa casa futuramente. E tem aqui o link. Esse link aqui é de um vídeo, vocês clicam nele. É um vídeo aí da National Geographic, que são cabanas selvagens, construções de casas de madeira. E tem a pré-fabricada de concreto. Essas pré-fabricadas de concreto, elas são moduladas, já prontas, elas só vêm para encaixar. São casas que são já prontas, os blocos. Acontece o que? Só o encaixe. Encaixa essa pré-fabricada e se já tem uma residência. Ela se torna chegar em torno aí em 45 dias ela está pronta. É 30% mais barata, porque diminui a mão de obra e diminui também o uso de material. Só tem um pouco aí de gasto do transporte do material. Nessa casa ela já vem pré-fabricada e tem que encaminhar primeiro o projeto para poder ter a sua construção. A alvenaria estrutural, ela é muito semelhante à alvenaria convencional. A única diferença nessa alternativa é que ela usa blocos especiais em vez de tijolos. Esses blocos possuem formatos e funções diferentes, que ela facilita na hora da passagem de material eletrodutos, da hidráulica e da elétrica, e dessa forma evita o desperdício de material, que é o que encarece mais uma obra, é o desperdício de material. E não é possível retirar o lateral de uma parede, uma desvantagem dela é isso. Não tem como eu alterar, modificar quando se usa uma alvenaria estrutural. A vantagem, que eu diminua aí o uso de material, mas também a desvantagem, se eu quiser fazer uma mudança nesse tipo de residência com o uso dessa alvenaria, não é possível.
né? E o concreto moldado em loco, né? O vídeo, tem aqui um vídeo disponível para vocês com link, vocês clicam nele, que é o concreto moldado em loco, né? Aquele sistema de casa aonde eu vou projetar toda em formas de madeira ou de metal, né? Projeto a casa, coloco toda a estrutura metálica, o aço dentro da forma e coloco concreto, né? Essa aí é o concreto moldado em loco, diferente daquela de concreto estrutural, né? O estrutural ela já vem pronto e este concreto moldado em loco é fabricado no local da obra, né? Depois da concretagem, espera alguns dias de cura, né? E depois retira-se as formas para se dar continuidade à construção dessa casa. E a casa container, nessa casa container aí, né, um novo xodó em quem pensa construir, uma maneira mais fácil. Um container desse custa em média de R$ 1.500, né? Você pegar aí 5, 6 containers e montar uma casa. Primeiramente você vai ter que selar toda, né? Preparar toda a estrutura, não é simplesmente pegar o container e construir a casa, montar a casa. Você vai ter que vedar, colocar espuma de poliuretano para poder deixar a casa mais acessível para se viver, porque se não for isso, né, como é uma estrutura metálica, ela esquenta e pode aí ocasionar aí danos na sua saúde, né? E a parte aí também, o alto custo dela, que se informar aí, é só o transporte. Para se comprar é barato, é R$ 1.500, né, um container desse, mas para trazer e poder construir aqui no Ceará, a gente tem lá no Porto do Pecém, né, disponível esse tipo de container para compra. E aqui é o vídeo, né, que eu estou disponibilizando para vocês também. Tem aqui o link, que é falando sobre o uso das casas de container aqui no Brasil. E o nosso gesso acartonado, né, o drywall, né, as chapas de gesso, que é utilizando aí papel e gesso, né. Esse gesso acartonado é uma placa produzida, né, ela possui uma resistente à compressão e à maleabilidade, né. Podemos utilizar esse tipo de gesso acartonado também em áreas molhadas, né. Ele já vem um chamado chapa de gesso aí, gesso acartonado formigante, né. Ele tem aí um material que não deixa acumular umidade e não danificar áreas úmidas, né. Sua característica permite uma grande diversidade de uso e um ótimo resultado estético, né. Barato, fácil de se montar, usa-se menos espaço, certo? E a nova tendência aí na construção civil, né? Onde é que eu posso utilizar, né, esse material, este drywall, né? Eu posso utilizar ele como parede, né, substituindo aí as alvenarias. Tem aqui também esse link, pode clicar nele, que é os 12 motivos para utilizar drywall como parede. Criação de divisórias, né, criação de painéis. Essa parte de criação de divisórios é um exemplo de uma residência oca, né, sem parede, que eu posso utilizar aí a divisão na hora de dividir a minha residência. Temos exemplo aí o nosso laboratório de materiais, né, de desenho, ele é todo dividido aí por drywall, né. Execução de projetos de forro, né, eu posso rebaixar um forro, deixar ele aí com 2,70, 2,60, que se estão utilizando muito hoje em edificações, né. E além de todas essas formas de utilização, né, o gesso acartonado também permite receber pregos e parafusos, né. Não vamos ter aquela dor de cabeça de ter que usar uma furadeira numa parede estrutural, né, fixa, e ela facilita também na hora da limpeza, na hora da remoção, e não tem muita desperdício de material. Você pode deixar toda a tubulação internamente por dentro da parede de drywall, né, que são gesso acartonado e os perfis metálicos que tem dentro da estrutura para poder segurar o fogo. A vantagem, né? A vantagem desse tipo de material, né, é possível reduzir o custo da obra. É um material leve e fácil de instalação. Ele se adapta, né, a tipo de estruturas como aço, concreto ou madeira. Aí ele vai permitir também, ó, a redução de cargas na fundação da estrutura. O que é isso? Ele vai deixar uma edificação mais leve, né, não tão pesada aí que possa ocasionar fissuras, rachaduras na residência. A instalação é muito simples,
né? Ela permite aí o isolamento térmico, que a gente pode usar aí aquela espuma de vidro, que ela é anti-incêndio, né? Ela não pega fogo. O acabamento, ela vai possibilitar aí, né, projetos ousados, criar vários tipos de projeto sem ter aí um limite, igual como deixa aí o uso do concreto. O desempenho é elevada resistência ao fogo, ele é resistente ao fogo, né, tem bom desempenho térmico e acústico, né, e outra coisa também, né, ele vai deixar aí a nossa obra mais leve, estrutural, né. Temos aí quais os tipos de gesso que eu posso utilizar dentro da obra, é qualquer um? Não. Temos aí a chapa estandarte, né, que é a cor cinza, que ela é utilizada mais em áreas secas, né, ela é indicada para uso interno. Eu não posso usar gesso acartonado em paredes externas, porque ele não está muito resistente aí às intempéries, né, que é o vento, a chuva, o ar, né, agentes aí como pessoas que podem querer invadir. Isso aí se torna muito fácil. Então não se pode usar chapas de gesso externo, né. Temos aí a chapa resistente à umidade, que é o RU, que é da cor verde. Ela é utilizada em áreas molhadas, como banheiro, cozinhas, área de serviço e lavanderias, né? E ela trata maior resistência à umidade. Mas as chapas não podem entrar em contato com a água, pois infiltrações danificarão o gesso. Lembrando, gesso acartonado é papel e gesso, né? Ela não é simplesmente 100% aí segura, mas ela facilita aí dentro da construção civil. Outra coisa também, temos aí a chapa resistente ao fogo, que é a cor rosa. Tem aqui o exemplo, ó, a cinza, a verde e a rosa, né? A rosa eu posso utilizar aí em áreas enclausuradas, né, como as escadas e corredores. Ela é resistente ao fogo. Por que é utilizada em escadas e corredores? Exemplo da edificação de um prédio, se caso pegar fogo em algum andar, né, você vai ter que descer pela área das escadas, e ela vai permitir também uma segurança. Ela vai retardar a chama, né, vai lhe proteger de um possível incêndio na edificação, né. Temos aí as chapas cimentícias, né, essas aí são drywall externo feito com material compatível, né, elas são resistentes à umidade e à chuva. A chapa perfurada, a chapa flexível, a chapa de alta dureza, né? A construção civil aí cada dia crescendo com esse tipos aí de material. E o resíduo de gesso, né, que é a reciclagem, pode se utilizar aí em outros locais, se não tiver cuidado na hora do armazenamento e na hora do seu separamento aí, pode ocasionar danos e você perder todo o material. Tá aqui alguns links, né? Essa é a nossa aula. Tá aqui outro vídeo, disponibilizei com link para vocês verem aí o uso do drywall na construção civil, né, no Brasil. A desvantagem, né, que foi falada, vai seguir esse material, esse plano de aula. Ele vai junto com essas duas apostilas, né, este material para averiguação. Se tiver alguma dúvida podem perguntar, né? Essa daqui vai ser a nossa aula da semana, tá ok? Muito obrigado e tenham todos uma boa semana.